Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Luiz Gonzaga, gente, pois é. Tô voltando ao YouTube, voltando a precisar de desabafos sobre os momentos políticos da pandemia mundial. Eu fiquei distante do YouTube há alguns meses, fiquei distante, tentei me isolar do mundo, preservar a minha cabeça, me trancando na minha bolinha pessoal e adotando posição fetal para torcer que o ataque do urso acabe sem que eu me machucasse muito. Não funcionou. 6 de janeiro aconteceu e a minha cabeça começou a pirar e eu preciso aqui, como diria algumas pessoas, se o estupro é inevitável, eu preciso morder, gritar, chutar, tentar dedo no olho, porque pelo menos eu vou achar que fiz minha parte de dizer que tá foda. 6 de janeiro, gente. 6 de janeiro, 6 de janeiro de 1921 aconteceu a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e isso para mim é um game changing, um fato que muda o jogo político. De certa forma uma continuidade de um processo que vinha acontecendo, mas muda um jogo político porque representa uma quebra de paradigma. E eu vou tentar, antes de analisar a invasão do Capitólio em si, analisar o paradigma que existia da nova direita e como ela agia. Vou fazer uma analogia aqui. Para quem não sabe, durante um bom tempo eu joguei pôquer num nível competitivo, não era um profissional de pôquer, mas jogava torneios com relativos sucessos e fracassos. Estudei bastante teoria do pôquer e no pôquer eu aprendi um termo em inglês de difícil tradução chamado angle shooting. O que é o angle shooting? É você tentar usar a letra da lei, a letra das regras do pôquer, para burlar a lei. Como assim? Toda regra, toda lei, toda norma, ela é feita para abordar situações típicas e há situações atípicas em que a letra da lei acaba sendo inadequada para a situação real e as pessoas podem abusar da letra da lei para ir contra o espírito da lei. Por que a lei foi feita? Né? Qual é o objetivo da lei ao ela ter sido estabelecida? Vou dar um exemplo concreto do pôquer e eu acredito que todo mundo conheça de pôquer o suficiente para entender esse exemplo concreto. Imagine que você esteja numa situação onde as apostas terminaram, alguém pagou para ver, para falar no popular do português, alguém deu o call definitivo, call ninguém mais pode apostar, aí chega a hora do que a gente chama no pôquer do showdown, do mostrar as cartas, né? E algumas pessoas, alguns jogadores têm o costume de anunciar a mão que tem quando alguém paga. Paguei. Aí o cara fala, eu tenho um full house, eu tenho um flush, eu tenho uma sequência. Tem costume de anunciar isso, sem mostrar as cartas ou na hora que mostra. E aí é que abre espaço para o exemplo de angle shooting típico, que é o cara dá call, dei call. Aí eu falo, full house, só falo isso, full house, e não mostra as cartas. E o cara que tinha menos que um full house, ele, perde a mão, né? E joga as cartas no muck, né, no baralho, não mostra a mão, sabendo que perdeu. E o cara que falou que tinha um full house estava mentindo, sabendo que não tinha um full house, esperando que ele fizesse isso e mostra um par, ou alguma coisa ridícula, qualquer. Ele não contrariou nenhuma regra do pôquer com isso. Nenhuma regra do pôquer. Mas ele está usando uma regra que atinge a situação normal, que as cartas falam, que não importa o que o jogador fala em relação ao valor da sua mão, o que importa é a mão que você tem. Ele está usando essa regra que tem sentidos óbvios, que não importa se eu falo que eu tenho um Royal Straight Flush, se eu tenho um par, eu tenho um par. E aí ele usa esse espírito da lei para induzir o jogador a largar a mão, achando que tem uma mão inferior, porque eu falei que tem um certo valor, uma certa mão específica,
E ele acaba levando a mão não porque ele fez um blefe bem estabelecido, porque ele apostou arriscando, não porque ele tinha a melhor mão, não porque ele foi o melhor jogador, mas porque ele fez uma malandragem, um angle shooting. Né? Ele pegou a existência de uma regra e tentou burlar contra a própria regra, que é fazer o jogador. O que importa é a mão que eu tenho, mas eu faço o jogador largar a mão com o que eu falei. Note que isso não é um blefe. Blefe é você apostar fichas para convencer o jogador que você tem uma mão mais forte do que tem. Ele só falou errado. Ele só falou, eu tenho full house. Não tendo. Ele não correu risco nenhum. Só o risco do cara, então mostra suas cartas, aí você mostra, pô, foi mal, não tenho full house, me enganei. E é complicado punir essa atitude antiesportiva, porque além dele não ter violado a letra da lei em si, ele pode ter cometido um engano simples. Muitas vezes um jogador de poker acha que tem uma mão, no full house é mais difícil, mas até mesmo acontece, em vez de full house eu tenho 2 pares, ou eu não tenho flush, eu tenho 4 cartas de copas, uma de ouros, eu não tenho uma sequência, eu só tenho 4 cartas em sequência e não 5. É comum se enganar e o cara falou honesto e na verdade ele não tinha isso. É difícil punir isso, mas é uma atitude extremamente antiesportiva e que pessoas, sabendo dessa possibilidade, abusam dela. E existe uma tradição cultural, inclusive, de tentar punir as pessoas que fazem essa manobra, desse angle shooting. Citando um outro exemplo que, inclusive, fizeram ao longo do tempo alterações nas regras para tentar coibir esse angle shooting, esse uso colateral das regras, nós temos o famoso stalling. O que é o stalling? É o postergar. Né? Em torneios de pôquer, em torneios especificamente, você tem um relógio onde as apostas mínimas vão subindo ao longo do tempo, e com isso as pessoas podem fazer o stalling, né, que é postergar a decisão. Eu posso fazer uma decisão no poker em 1 segundo, em 10 segundos, em 2 horas. Né? Eu postergo, mesmo sendo uma decisão simples, para o relógio ir correndo e para as apostas subirem. E com isso eu alterar a dinâmica do jogo. Para fazer a bolha estourar e as pessoas passarem a ser premiadas, ou então eu tenho mais fichas e as apostas mínimas sobem, e aí eu ganho um benefício em comparação, eu fico numa situação mais confortável do que quem tem pouca ficha. Várias coisas se alteram se eu simplesmente deixo o relógio correr sem que nada aconteça na mão de poker. Então, muitos jogadores fazem essa manobra de ficar postergando decisões simples, que eu diria que 80% das decisões de poker um jogador consegue tomar em 5 segundos. Aí o cara fica lá gastando 1 minuto para fazer essa decisão que todo mundo tomaria em 5 segundos só para ver o relógio correr. E aí, ao longo do tempo, os torneios de poker foram criando regras para evitar essa postura, esse angle shooting, essa postura não esportiva, porém que não viola nenhuma regra específica. Eles foram criando regras e essas novas regras criavam outras oportunidades de angle shooting. Primeiro se criou a ideia do clock, que é o jogador que está se sentindo incomodado porque o outro está demorando demais, ele pode pedir clock, relógio, que é basicamente avisar pro dealer, pro coordenador da mesa, aquele cara está pensando demais. Aí analisa, ver se ele não está abusando. E aí o dealer analisa a situação ou não e dá um prazo para ele tomar a decisão, 30 segundos, 1 minuto, coisa assim. E aí o pessoal começou a pedir clock demais para gerar pressão nos momentos de decisões difíceis. Angle shooting. E aí criaram a regra dos cartões de tempo e por aí vai. Então, eu não tô querendo falar de poker. Eu gastei uns 9 minutos de vídeo já falando sobre o que é angle shooting para introduzir a ideia de que nem sempre usar a letra da lei significa que você está seguindo a regra do jogo. No direito, existe o que a gente chama de litígio de má-fé. O que é o litígio de má-fé? É quando eu entro com uma ação judicial
por exemplo, dizendo que o Felipe Neto cometeu abuso contra menor, abuso sexual contra menor, eu entro com um litígio acusando alguém de um crime, não com o objetivo de verificar se essa pessoa cometeu o crime ou não, não porque eu acho que o Felipe Neto é um pedófilo. Eu entro com isso para queimar a imagem pública dele. Ou outro exemplo, alguém publica um texto defendendo o movimento LGTBS, e aí um pastor, uma igreja evangélica, publica num jornal grande, uma igreja evangélica resolve acionar esse cara na justiça. Ele pega vários pastores, 20 pastores, acionou um em cada estado do Brasil, acionando um tribunal de justiça específico, dizendo que esse cara está sendo intolerante religioso. E o coordenador dessa ação conjunta de vários pastores, ele sabe que ele provavelmente vai perder todas as ações, ou pelo menos a maioria delas, mas ele vai gerar uma conturbação na vida do cara que escreveu esse texto, que gera consequências práticas. Ele vai ter que gastar dinheiro, gastar energia e transmite a mensagem de, toda vez que você defender essa ideia, você vai ter que pagar o inferno na terra para continuar defendendo ela. Então é uma forma de você tentar, de você usar a máquina jurídica, que é para defender direitos, para reprimir direitos. O litígio de má-fé é isso, eu usar a estrutura que foi criada para defender direitos com a ideia de caluniar, com a ideia de censurar, com a ideia de gerar efeitos opostos ao espírito do conjunto de leis. Estou falando tudo isso para questionar a postura do Trump nas eleições. Nas eleições americanas, e como isso culminou no 6 de janeiro. O Trump em nenhum momento virou e falou: invadam o Capitólio. Em nenhum momento. Invadam o Capitólio ou impeçam os congressistas de confirmar a eleição do Biden. Em nenhum momento ele falou isso. Só que desde a campanha eleitoral, ele tem feito o discurso que é um window shooting, que é uma espécie de litígio de má-fé. Desde a campanha eleitoral ele falou: eu vou ganhar a reeleição e a apuração vai dizer que eu não ganhei e isso é uma fraude. Ou seja, antes mesmo da fraude acontecer, ele já dizia, da suposta fraude acontecer, da eleição acontecer, ele já dizia que ia ser fraudado sem nenhum dado concreto. Quando aconteceu a eleição do Biden, ele entrou com, se eu não me engano, 17 ações na justiça. E não uma ação central, coletando... afinal, se houve uma fraude nacional, isso todo poderia ser julgado na Corte Suprema em uma ação única, considerando toda a coisa. Não, ele pulveriza as 17 ações na justiça, sem contar ligações extraoficiais para juízes, como já foi detectado, etc. Estou olhando só o lado de acionar repetidamente as várias justiças estaduais para você ter vários juízes sofrendo a pressão de estar julgando uma causa nacional, vários juízes em separado, uma causa nacional defendida pelo presidente dos Estados Unidos, ou seja, abre diversas oportunidades do julgamento sofrer excepcionalidades, que é uma coisa eu ter um julgamento, outra coisa eu ter 17 julgamentos onde eu possa pressionar. Eu vou pressionar 17 juízes diferentes, em 17 momentos diferentes e por aí vai. E ele foi perdendo em tudo e não parou com o discurso. Não parou com o discurso, a ponto de, no dia 6 de janeiro, ele está discursando na cidade de Washington para uma multidão de simpatizantes, dizendo: marchem até o Capitólio. Notem que ele em nenhum momento, nós vamos marchar até o Capitólio e se o vice-presidente fizer a coisa certa, eu ganhei a eleição. Ou seja, continuou com o discurso de fraude e falou: marchem até o Capitólio, e dizendo: o seu voto foi burlado. A sua democracia... Ele insuflou os ânimos. Quer queira,
quer não, mesmo que a gente acredite que tudo foi muito leve no sentido de que ele teria cometido um discurso culposo de assumir o risco de que as pessoas invadissem o Capitólio e não algo realmente doloso, que ele tenha adotado isso com a intenção de que invadam o Capitólio, ele está fazendo rainbow shooting, certo? E, na minha opinião, se a gente for pegar também o que aconteceu nas redes sociais, no Twitter, em especial naquela outra rede social que os conservadores criaram quando o Twitter começou a censurar o Trump. Na verdade, a rede já existia, o Parler. Os conservadores migraram em massa para lá, inclusive os trumpistas, o próprio Trump, e é uma espécie de Twitter da alt-right, né, da direita. E ocorreu uma coordenação desse movimento para o Capitólio no Parler, semanas antes do acontecido. Então as autoridades de segurança sabiam que ia acontecer, e até tem denúncias de que eles foram coniventes, não botaram a força correta na rua e até mesmo abriram as portas do Capitólio para eles entrarem, etc, etc, etc. Então, assim, há motivos para supor que o ato do Trump é doloso, que ele tinha planejado a invasão do Capitólio. Há motivos. Não vou dizer que isso é fato, mas há evidências nesse sentido. Mas mesmo que ele só tenha feito a questão culposa de incitar a população assumindo o risco, o que ele está fazendo é um angle shooting, que é algo muito comum no discurso da alt-right. Se você for pegar o Bolsonaro, ele elogia um torturador na hora de votar o impeachment da Dilma. Ele fala, ou o clã dele, o filho dele, fala que a ruptura democrática não é uma questão de ser, mas de quando. E por aí vai. Faz várias declarações no sentido de incitar a população contra o STF, contra o Congresso, contra as instituições democráticas, mas ao mesmo tempo ele nunca produz nada de concreto no sentido de ele botou a arma na mão da Sandra Winter para ela dar um tiro no Alexandre de Moraes. Não, ele nunca fez isso, nunca fez algo de concreto. Ele não comete nenhuma violação expressa da lei. Na verdade, ele comete sim se a gente for analisar a questão de crimes de responsabilidade. Mas eu estou olhando só a questão do como ele não comete o crime de tentar um golpe de Estado, por exemplo. Não comete. Mas ele faz tudo o que é dentro da lei, que permite, dentro da interpretação do Lex sed lex, se a gente não for olhar o espírito da lei, né, e sim a lei pura, ele tenta ao máximo cometer violações diretas à letra da lei e faz o angle shooting, faz uma espécie de litígio de má-fé. O Trump fez o litígio de má-fé legítimo. Litígio de má-fé legítimo é uma contradição em termos, né? Mas o litígio de má-fé lato sensu. Mas a alt-right tem muita estratégia de fazer o discurso autoritário, fazer o discurso totalitário, fazer o discurso fascista e não tomar a atitude concreta assim, de romper com as instituições. Nenhum representante mundial da nova direita pegou em armas para fazer um golpe de Estado, por exemplo. O Trump não fez isso, o Bolsonaro não fez isso, Boris Johnson não fez isso, mas repetidamente eles usam da liberdade democrática para divulgar essas ideias com a voz de líderes de Estado. Isto é um angle shooting contra a democracia. Só que no dia 6 de janeiro, uma fronteira foi rompida. No dia 6 de janeiro, o discurso ficou claramente vinculado à prática. Apesar de
ninguém do Partido Republicano, nenhum congressista, nenhum político, governador, político oficial do Partido Republicano está ali invadindo o Congresso. O que aconteceu foi um chefe de Estado, ao longo de um discurso elaborado em meses, convocou a população a um ato que acabou se tornando uma invasão à força do Capitólio para evitar que o processo democrático de transição entre dois presidentes acontecesse. Então, ainda não foi uma tentativa de golpe de Estado clássica, digamos assim. O Trump não convocou o exército para fechar o Congresso, por exemplo, mas já é algo um pouquinho diferente do angle shooting clássico, porque ele não só falou existe um Estado por detrás do Estado, a elite econômica coordena o governo contra a vontade do povo, ou não só falou as eleições foram fraudadas, ele convocou as pessoas, no mínimo assumindo o risco, mas muito mais provavelmente com o intuito de que as pessoas entrassem à força no Capitólio. Não há como negar que isso aconteceu. E isso é uma prova direta de algo que era para ser óbvio, que a gente tem falado há anos, e que muita da opinião pública, não só da alt-right, da extrema-direita atual, como dos liberais, etc., em nome de instituições democráticas, dizendo não, faz parte do jogo democrático a gente aceitar esses malucos estarem discursando contra a democracia. Sendo que esses malucos não estão apenas discursando como a democracia, como são malucos representantes eleitos. São chefes do executivo discursando contra a democracia. E agora a coisa saiu do campo das ideias. Era óbvio, ululante, que declarações de presidentes importam. Quando um presidente fala, um presidente eleito fala, por exemplo, que é uma gripezinha, isso não é uma simples declaração de um cidadão. Isso é um chefe de Estado falando. Isso tem consequências. Quando um deputado federal elogia um torturador, isso tem consequências. Porque essas palavras são influentes. E se não ficou claro quais são as consequências no dia 6 de janeiro de 2021, me desculpa, você é burro. Você é burro. O que está havendo é um movimento ao longo de anos, de pelo menos 5 anos, pelo menos, estou pegando a eleição do Trump e o Brexit como o início disso tudo, de ataque ideológico às instituições democráticas. Você tem líderes políticos de grande impacto discursando contra Congresso, contra justiça, contra imprensa, dizendo que tudo isso, todas essas forças que são as forças que mantêm o Estado democrático de direito funcionando, eles criticando isso, dizendo que são forças que estão jogando contra a democracia. Olha só que interessante. Por mais que a gente considere, em especial no Brasil, o Congresso brasileiro corrupto, o Congresso brasileiro negativo, ou a justiça brasileira ineficiente, ou até mesmo corrupta, a imprensa manipuladora, você querer que a gente deixe de aceitar as decisões dessas instituições e impor a força da suposta vontade popular, porque apesar deles serem líderes eleitos e coisas do gênero, uma eleição não é um atestado em branco de representatividade. Não é.
E muitos dos eleitores do Trump, dos eleitores do Bolsonaro, muitos, sem contar a fatia extremamente importante do outro lado, dos que não os apoiaram, não estou falando só dos que votaram contra, dos que se abstiveram, etc., que seriam contra um fechamento do Congresso. Que seriam contra, por exemplo, que a gente entrasse à força no Congresso Nacional para derrubar o Rodrigo Maia, porque ele é corrupto. Ou para impedir o resultado de uma eleição. Impedir. Mesmo que fosse correto e não há nenhuma evidência concreta de que houve fraude, mesmo que tenha acontecido essa fraude, vamos supor que foi a fraude mais bem executada do mundo, quem tem que julgar se houve fraude ou não, não é o cara que está na rua. Inclusive porque o cara que está na rua não é a voz do povo. A voz do povo é uma entidade inerte, é uma entidade abstrata que não é representada por 15 mil pessoas em Washington. Não é porque você tem uma movimentação, eu me recuso a usar o termo manifestação, não é porque você tem uma movimentação de populares que isso significa que é uma representação da voz, da vontade do povo. O que nós temos de melhor para analisar qual é a vontade do povo são as instituições estabelecidas. É a eleição, é a justiça, é o Congresso. Por mais ineficiente que eles sejam. Você querer que uma turba substitua essas instituições é você assinar a morte da democracia. A morte do Estado de Direito. E sim, isso não aconteceu espontâneo. Mesmo que não tenha partido do Trump essa organização, isso é o resultado claro e objetivo de discursos de anos, no mínimo 5 anos, de construção de um discurso para minar a confiabilidade da classe política. Aproveitar da revolta popular contra a política tradicional para atacar o conceito de Estado de Direito. Então, as mesmas instituições que garantiam o direito do Trump estar ali, em frente ao público dele, por detrás de um vidro blindado, né, curioso, em frente ao público dele, marchem até o Capitólio, essas mesmas instituições que garantem o direito do Trump dizer que houve uma fraude eleitoral, são as instituições que ele está fragilizando ao fazer isso. Isso é angle shooting. Isso é litigância de má fé. Isso é usar a letra da lei contra o espírito da lei. Então vamos parar de pensar, o que eles estão fazendo de concreto para a tomada do poder? O que eles estão fazendo de concreto para a ruptura democrática? Porque discursos importam. Discursos de chefes políticos importam, a ponto de turbas entrarem no Capitólio e tentarem constranger, intimidar, na base da força, as autoridades democráticas. Por fim, por favor, não me venha com teorias da conspiração de que não eram trumpistas ali. O Trump usa esse discurso da fraude há meses. No dia que o Capitólio foi invadido, no 6 de janeiro, para as mesmas pessoas que entraram no Capitólio, ele discursou dizendo: marchem até o Capitólio. E se o vice-presidente fizer a coisa certa, eu ganhei a eleição. Não são simpatizantes do Biden que estão sendo presos pelo FBI por terem participado da invasão do Capitólio. Acordem para a realidade, não criem fatos alternativos, por favor. Não há interpretação cabível de dizer que, no mínimo, o que o Trump fez é angle shooting democrático.
Ele está agindo contra a democracia. E se a democracia não tem mecanismos para se defender disso, porque é uma estratégia relativamente recente da nova direita, ela tem que criar. Ela tem que criar os mecanismos para impedir que canalhas, fascistas, covardes, como eles, tentem criar uma falsa vontade popular para atacar a democracia. Desabafo feito, não falei de pandemia. Comemoremos, a vacina está chegando, gente. Nós já temos vacinas autorizadas no Brasil. A gente ainda tem muita coisa para remar. Bolsonaro ainda está aí, a pandemia ainda está aí. A gente tem um crescimento grave do radicalismo político e da crise de saúde. Força, a gente vai sair dessa. Escutem Bela Tchau. Ganhem forças. A gente precisa vencer não só o vírus, mas os memes das fake news e esse maldito engol shooting contra a democracia.